Olá, grande alma, o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você, dando aqui continuidade a esse projeto de comentar alguns vídeos do professor Hélio Couto, lá do seu curso Hélio Couto, Caminho das Palestras, vídeos gratuitos, né? Estamos aqui no 18º vídeo intitulado História do Brasil, Escravidão. São 3 horas e 3 minutos de vídeo, então mais uma vez aqui você já consegue imaginar a dificuldade que é de zipar, né? Comprimir, condensar tamanha informação e tamanho detalhe. Essa é mais uma das palestras em que o professor Hélio Couto faz conjuntamente a professora Mabel Cristina, né? Quem hoje dá continuidade aos trabalhos do professor. É uma palestra duplamente canalizada no ano de 2011, né? Então nós podemos ver aí, são praticamente 11 anos que essas palestras já foram feitas, né? As outras palestras também, 2010, 2011, 2009, que ele já vinha construindo essa base de sustentação para que eu e você pudéssemos, ao assistir e ao buscar o conteúdo da ressonância harmônica, da ferramenta ressonância harmônica de desenvolvimento pessoal, a gente pudesse ter uma base de desconstrução. Então, mais uma vez aqui ele vem trazer esse vídeo que é importantíssimo, é um vídeo assim, chocante, é um vídeo em que é uma palestra realmente em que revolve, não tem como você assistir a essa palestra e não se chocar absolutamente com as informações que são passadas. São coisas que nós sabemos, né? A história do Brasil, a escravidão, né? Como é que essa estrutura permanece subjacente, profunda, até mesmo inconsciente, em que eu e você podemos nem saber como que acontecem esses preconceitos, aquilo que se chama, daquilo que, digamos assim, se cunha falar de racismo estrutural, né? Porque é algo que é estrutural, normalmente a gente não se recorda. Você está na sua casa, no seu condomínio, no seu apartamento, e você normalmente a gente é estimulado a ver o quê? As paredes, aquilo que está, por onde a gente anda. Mas a gente não se recorda da fundação, da estrutura, né? A gente sabe que existe, mas a gente não se recorda, porque não faz parte do nosso dia a dia conviver com estruturas, porque elas já estão lá. Então são coisas que são postas e a gente vai conduzindo. Então, o subjacente por trás da história do Brasil. E aí ele começa o seguinte, né? Trazendo aqui então a história sintética assim. Então o professor começa a contar e essa também é uma apresentação em que o professor traz slides, né? Na época de slides, veja, você é capaz, provável que você nem sabe o que é slide. O que é um slide? É uma folha de papel, só que impressa as informações numa folha transparente. Então você imagina um cartão transparente onde você coloca ali as informações. Esse cartão transparente ele é colocado sobre um retroprojetor. A luz que bate nesse retroprojetor, ele reflete, né? E projeta um espelho na parede, então aí naturalmente aparece só as informações escritas em preto, né? Assim, aquilo que está marcado ali naquela folha transparente. Então, ele utilizando, é a primeira vez também que ele utiliza desse retroprojetor para entender e para tomar o cuidado de passar informações tão pontuais. Então, o professor Hélio Couto vem trazendo um primeiro momento, né, de história do Brasil, escravidão. Ele vem trazendo a história do Brasil e depois ele fala sobre o processo de educação, né, junto com a Mabel, para que a única forma e educação aqui, não no sentido tradicional, formal, como acontece isso, mas a educação no sentido de se autoconhecer, de conhecer a realidade, de conhecer as dimensões espirituais. Então o professor conta o seguinte, que a base de toda a escravidão qual é? Quando você e eu pensamos nisso, falo, por que alguém escravizaria outro alguém? É provável que você pense naturalmente por poder, né? Mas com qual finalidade, né? Quando você vai refletir. E aí nós temos, o professor traz isso bem claro, nós temos duas bases fundamentais. A primeira base, ganância. E a segunda base, zona de conforto. Por quê? Ganância porque eu quero conquistar mais, adquirir mais, fazer mais, ter mais. E então eu sou ganancioso para além das minhas necessidades, para atender e sustentar o meu poder, porque o dinheiro, na verdade, ele não é uma busca por si mesma, ele é um instrumento e muitas vezes as pessoas se corrompem, não é pelo dinheiro em si, mas sim para sustentar o poder, o status que dá,
porque o ego realmente se sente importante com aquela posição que se tem. A gente vê isso naturalmente em todo o processo, né? O processo político principalmente, porque como a política ela é feita de pessoas, é onde você normalmente, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vota em pessoas e não em ideias, então naturalmente o ego da pessoa se insufla. É comum que todo político tenha uma vaidade natural e exacerbada para além do normal. Então vamos lá. Então nós temos o pilar, né, da ganância e da zona de conforto. Então a ganância é a busca por mais recursos a fim de sustentar o poder. Recursos para além, desmedidos, aquilo que você distribui de uma forma descomedida, desequilibrada. E aí, a zona de conforto, por que é a zona de conforto? Porque não é você e nem eu que queremos fazer isso. Nós queremos conquistar mais à custa do trabalho alheio. Nós queremos conquistar mais à custa do sacrifício. Quanto menos nós fizermos e mais nós tivermos à custa do outro, sacrificando o outro, aí sim nós podemos crescer. Então, toda a escravidão, ela subjaz essa estrutura de ganância e zona de conforto para que pudesse sustentar o poder. Então lá, o professor traz que em 1440, lá em Portugal, se viu a necessidade de se expandir e de se buscar novos, digamos assim, novos caminhos, novas formas, né? Novos territórios, novas formas, novos recursos de sustentar isso. E aí o Manaus sai em uma expedição, aí você imagina, chega-se na África, porque na África é um povo em que naturalmente tem um processo diferente, tudo bem, eles não estão buscando conquistar, cada um está na sua terra, é um sistema de sociedade que se respeita os limites, tem lá suas próprias culturas, a época, etc e tal, não produz armas, não busca desmedidamente a conquista. É um povo naturalmente que estava mais conectado à terra. Então você imagina que você pudesse estar lá, ser no continente africano, né? E quem é que disse que você talvez, eu e você, não estivemos em uma das nossas existências que passamos nessa terra? Provavelmente nós já trilhamos todos os continentes, estamos aqui hoje no continente sul-americano, no Brasil especificamente, em razão das demandas kármicas, né? Que nos fez aterrados, aferrados e conectados a essa realidade. Então, imagine você que você está lá vivendo, de repente chega um estrangeiro, um alienígena, né? Um alien, ou seja, aquilo que está fora, não, um alienígena, um total desconhecido, e você os recebe e eles entram dentro da sua tribo, sai matando todo mundo. E detalhe, veja, se você fosse escravizar alguém, você iria buscar escravizar os melhores espécimes ou as piores espécimes? Então, a covardia era tamanha em que você entrava nas tribos e você selecionava os melhores. Pai, filhos, irmãos, maridos, você pegavam aquelas pessoas e na primeira vez pegou-se lá 6, 7 pessoas, sequestraram 7 pessoas, voltaram dentro do navio, né? E voltaram para Portugal e ali trouxeram o prêmio, a felicidade, a conquista. Aquilo se ficou no mundo, naquela região, se ficou assim comemorando o grande sucesso da expedição, que foi ter conquistado 6 pessoas que poderiam colocar para trabalhar a custo zero. Então, o que é o que o professor inclusive traz? O conceito de mais-valia. O que é o conceito de mais-valia? Se você trabalha, você sabe que você recebe uma contraprestação pelo seu trabalho. Naturalmente, essa contraprestação pelo seu trabalho tem um custo para o seu empregador. Mas a pergunta é, quanto de lucro que você dá para o seu empregador? Porque, naturalmente, não é uma filantropia, ninguém te contrata porque é uma pessoa boazinha, ela te contrata com uma finalidade, porque o negócio dela, para crescer, para produzir, para vender, para gerar lucro, faturamento, ela precisa de você. Então, naturalmente, ela te paga 2.000, mas é provável que você gere para ela 5.000 reais. Então, veja, se ela te paga 2.000 e você cria para ela uma riqueza de 5.000 reais, qual é a sua mais-valia? 3.000 reais, que é a diferença entre aquilo que é gasto com você e aquilo que você produz para o empregador. Essa diferença é a mais-valia. Então, o escravo tinha uma mais-valia fantástica, porque era uma mais-valia gratuita, porque ele não precisava pagar nada para o escravo.
E aí você vem na segunda expedição, em 1445, onde se chegou lá, pegaram-se 40 dos melhores, das melhores pessoas da tribo, dos mais fortes, dos mais inteligentes, dos mais aptos, pegaram 40 e colocaram dentro da nau e voltaram para Portugal para que pudessem então poder desenvolver através dos recursos, utilizar esse trabalho, essa mão de obra para trabalhar. E aí vem todo aquele contexto. A partir do momento em que todo mundo estava recebendo, porque quanto mais gerava-se riqueza, quanto mais gerava-se produção, mais recursos, mais ganância e mais recursos se tinha, e mais benesses, privilégios, presentes, a toda sorte se dava para a corte, inclusive para a igreja da época, que sustentava que você utilizar uma mão de obra escrava negra, né, escrava, preta, escrava, era coisa, digamos assim, era uma coisa divina, porque tinha lá uma passagem, tem uma passagem na palavra em que Deus enegreceu a face do homem, como se a negritude, como se fosse a cor, fosse algo que sequer fosse bem visto até mesmo por Deus. Então, a partir do momento em que você trata o ser humano que possui uma cor diferente da sua, inferior, pelo simples critério da cor, e aí naquela época da escravidão, se criou a ideia de que o preto, o negro, ele era simplesmente uma coisa. Se discutia, até poucos séculos atrás, até mesmo se ele tinha alma. Óbvio, se ele não tem alma, naturalmente a gente pode fazer qualquer coisa com essa pessoa. Então, mais uma vez, todas essas expedições começaram a perceber que poderia se utilizar da mão de obra escrava. Todo mundo adentrava, porque você imagina, tanto na Europa, em Portugal, Inglaterra, etc, todos os países europeus, eles tinham ali as suas naus, eles construíam armas, eles construíam guerra, eles tinham exércitos. Porém, nas tribos africanas, não existia esse conceito de produzir armas porque eles não tinham, primeiro, a necessidade disso. Não é que eles não tinham também os seus conflitos, digamos assim, as suas guerras entre tribos, os seus complexos sistemas ali de convivência entre tribos. Óbvio que tinham, mas a escolha das armas eram armas muito mais primitivas do que armas que já se utilizavam da pólvora, que já tinham uma especialidade realmente para subjugar o outro. Então, com base nisso, se iniciou durante todo o mundo essas expedições para capturar esses negros. E aí qual é a situação? Tanto o Brasil, pasmem, né? Tanto o Brasil quanto o Brasil especificamente, como a América do Norte, foram os países do mundo que mais receberam escravos no mundo. 40% de todos os escravos no mundo vieram para o Brasil e 40% de todos os escravos do mundo foram para a América do Norte. O Brasil recebeu aproximadamente 3.600.000 escravos. E desses 3.600.000 escravos, eles eram obrigados também, incentivados a insistentemente digamos assim, a gestar filhos para que pudessem ser filhos de escravos. E aí o professor vem dizendo e demonstrando que a única diferença, por que então a América do Norte, com a mesma quantidade de escravos que trouxeram para cá, também levaram para lá proporcionalmente, ela se desenvolveu de uma determinada forma e o Brasil continua desta forma até a presente data. Se você for fazer uma pesquisa agora no Google, diferença, analfabetismo entre brancos e negros, você vai ver que o índice de negros é muito maior de analfabetismo do que entre brancos, principalmente no Nordeste, onde a curva de analfabetismo ela é muito maior. Então você perceba que naturalmente, por um critério, naturalmente os negros eles já têm uma tendência, justamente por toda essa estrutura que foi criada há séculos secularum, que se sustenta, naturalmente uma tendência, digamos assim, a ser menos em todas as áreas, menos remunerado, menos reconhecido, mais dificultado, tudo é mais difícil. E aí é um cuidado que você e eu devemos ter quando a gente fala de meritocracia. Veja, meritocracia, mas aí é mérito de cada um tem que ter seu mérito, todo mundo tem as mesmas oportunidades. Não. Você só pode falar que é mérito de cada um se eu e você partirmos da mesma linha de largada. Se eu e você estamos exatamente na mesma linha de largada
E aí sim, a gente dispara numa competição e você chega primeiro, o mérito da vitória foi seu. Mas a grande realidade é que a gente assiste é de que as linhas, os pontos de partidas entre brancos e negros são distintos. Muitas vezes não, na esmagadora maioria das vezes, o negro ele sai com quilômetros antes da nossa posição, então naturalmente a gente chega primeiro, não porque nós somos melhores, mas sim porque saímos numa posição muito mais adiantada, saímos 10 quilômetros à frente para percorrer os mesmos 20. Enquanto eu tive que percorrer 10 para chegar a 20, ele teve que percorrer 20 para chegar a 20, então naturalmente o esforço é muito maior. E aí vimos construindo isso, e se chegou a um ponto em que lá no Brasil, se escolheu que as pessoas que veriam vigiar os escravos, porque você imagina, quem é que vai vigiar os escravos? Tem os senhores de engenho, mas também tem os capatazes, né? Quem é que vão vigiar os escravos? Se mandou para o Brasil a pior espécie de bandido. Os piores bandidos foram de Portugal, vieram trazidos para o Brasil. E é interessante você lembrar também de uma coisa. Fala assim, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Como é que você descobre alguma coisa se já tinha gente aqui? Se quando se chegaram aqui existiam índios, como é que pode falar que Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo descobriu a América e Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, se quando ele chegou aqui tinha índios? Então veja, até a sutileza desse tipo de comentário, desse comentário mentiroso, onde dá ao branco a ideia de que foi o descobridor. Você só descobre algo que é desconhecido por toda e qualquer pessoa. Se você chega numa terra ou em qualquer outro lugar e já existem pessoas lá, você naturalmente você nunca vai dizer que você foi o descobridor. Mas como o protagonismo sempre é visto do branco, e aqui eu não estou falando a gente só está falando de fatos, nós não estamos aqui com o objetivo de demonizar, o professor não tem esse objetivo de demonizar nada, mas simplesmente trazer a consciência da responsabilização. A partir do momento em que você percebe até essas sutilezas, como que você descobre algo que já existia, você percebe que tem alguma coisa assim errada nesse sistema de consentimento, na engenharia do consentimento. Então, os piores bandidos foram trazidos para o Brasil para cuidar dos negros, e depois de muito e muito tempo, quando a Europa, por conta da Revolução Industrial, começou-se a precisar de pessoas para trabalhar nas indústrias, percebeu-se o seguinte: bem, se eu preciso de alguém para trabalhar nas indústrias, eu vou remunerar. Mas existem locais no mundo que ainda fazem a escravidão. E a escravidão, ela não tem nenhum tipo de contraprestação. Então, naturalmente, eu não posso permitir que pessoas ainda existam escravas, porque senão ela vai ser uma concorrência desleal. Veja, o que o professor vem trazendo é de que o fim da escravidão não se deu pela conscientização do humano, ela se deu por uma necessidade financeira, de ganância e de poder. A partir do momento em que se viu que a forma mais rápida de crescer era através da industrialização, pela Revolução Industrial, percebeu-se que quem tivesse uma mais-valia gratuita, ou seja, o escravo, onde a pessoa não precisa remunerá-la e gastá-la nada, seria uma concorrência desleal. Então começou-se o conflito lá em 1700, e até que chegou em 1800, você veio a primeira lei do ventre livre, que era uma lei assim, que você nascia escravo, você era livre, mas você tinha que ficar na fazenda até os 21 anos, e depois de 21 anos, você era entregue ao Estado. Então essa era a lei do ventre livre. Então são coisas muito curiosas assim, e aí naturalmente depois veio a suposta abolição da escravatura, mas mesmo assim quando você lançou os negros para a rua, eles tinham nenhum tipo de emprego, e aí depois a gente viu que até pouco tempo atrás, uns 60 anos atrás, por exemplo, existia um crime chamado crime de vadiagem. O que é o crime de vadiagem? São pessoas que estão aí transitando na rua sem nenhum tipo de trabalho. O que elas vão fazer? Então aquilo dali, a fim de que tirar essas pessoas da rua e prendê-las, porque precisava encontrar um motivo para prendê-las, então criou-se o crime de vadiagem. E aí prendiam-se essas pessoas que não se dava oportunidades de trabalho naturalmente, e mais uma vez se encarcerava os negros, se encarcerava as vozes, se encarcerava as mulheres, se encarcerava de todas as formas. Então é um vídeo indispensável de assistir, vale a pena para que a gente possa ter a conscientização e a responsabilização. O professor ainda fala de outra coisa, de mais alguns pontos, mas para que a gente não possa se delongar sobre a maneira, para que você possa ter a curiosidade, vale a pena assistir, é um vídeo fantástico. Então, grande alma, um grande abraço para você.
o Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. Tchau, tchau e até a próxima.